Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leitura Comics e hoje é um vídeo especial porque eu vou contar para vocês como começou toda a minha história com o colecionismo de HQs, ok? Então é o seguinte pessoal, eu sei que eu já cheguei a comentar em alguns vídeos aí como se deu o começo aí da minha coleção, né, de quadrinhos. Eu comecei ali no período em que começou a ser publicado aqui os quadrinhos da fase Os 952. E foi ali que eu decidi então a colecionar, né? E aí eu foquei em três quadrinhos, que era o Batman, a Sombra do Batman e a Liga da Justiça. Ou seja, nos três quadrinhos tinha Batman, então esse era o meu foco. Onde tivesse o Batman ali, eu iria colecionar. Lógico, a gente tem vontade de comprar tudo que sai. Então foi aí que se iniciou, né? Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho no tempo aí. Antes disso, eu lia quadrinhos? Sim, lia, esporadicamente, mas assim, eu nunca cheguei tipo, pegar ali um determinado quadrinho ou um determinado super-herói e seguir comprando edição por edição, seguir certinho. Não, não, era esporadicamente, mesmo porque, como eu desenho, os quadrinhos é uma ótima fonte de inspiração. Então eu tinha alguns quadrinhos sim, né? Liga da Justiça, tinha alguma coisa do Batman, sempre tinha alguma coisa. E, inclusive, antes dessa fase mesmo de colecionismo, eu cheguei a colecionar mangás, né? Eu tinha a coleção completa do Yu Yu Hakusho, enfim. E, pô, sempre que eu via alguma coisa assim interessante e que eu, assim, de repente me dava vontade de ler, aí eu ia lá e adquiria. Mas, assim, para levar mesmo a sério o colecionismo foi ali a partir dos 952. Mas então, antes disso, o que que eu fazia? Bom, antes da minha coleção de quadrinhos, eu colecionava livros, cara. Livros. Olha isso aqui. E coleciono até hoje, não é só quadrinhos. Eu gosto muito de livros que me tragam algum conhecimento. Por exemplo, essa aqui é a tradução completa das escrituras gnósticas, né? A biblioteca de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, enfim. Então, eu tenho muito desses livros aqui, ó. A história da Rosa Cruz, Os Invisíveis, são esses tipos de livros aqui que me despertaram curiosidade muito, muito grande. E aí eu fui sempre buscando me inteirar mais sobre diversos assuntos, tanto de filosofia, arqueologia, história, enfim, né? São coisas que eu gosto muito, ó. Tenho bastante ali. E, ó, esse aqui também é o livro de Ira. Então, assim, sempre busquei me inteirar sobre alguns assuntos aí é, que, de certa forma, são meio que misteriosos, né? Enfim. E então, assim, ao mesmo tempo que eu colecionava esses livros, que eu me debruçava sobre leituras e mais leituras, sobre pilhas e pilhas de livros aí, eu sempre passava assim nas bancas e teve uma vez que eu me deparei com uma revista aí que eu creio que muitos de vocês devem ter colecionado, devem ter lido ou até tenham na coleção aí também, que foi essa revista aqui, ó. Eu não tô com a número 1 porque ela tá guardada aqui no baú, né? Mas eu vou mostrar para vocês a primeira que eu realmente assim, eu já tinha visto outras edições anteriores, mas assim, tava lacradinha lá, não dava para mexer, né? Então, aí teve um dia que eu vi essa edição aqui, ó, que tinha o Batman na capa. É, dessa mesmo que eu tô falando, Mundo dos Super-Heróis. Uma das melhores edições já publicadas no país sobre quadrinhos e cultura pop, cara. Essa revista aqui me trouxe muita alegria e também foi a primeira assinatura que eu fiz foi desse quadrinho aqui. Essa que é a edição número, deixa eu ver aqui, cara. Essa é a edição número 11, ó. Edição número 11. É um formato magazine até, né? Eu acho que é magazine esse formato aqui. Ó, uma edição no tamanho ideal, com bastante matérias, né? Falando a respeito sobre quadrinhos. E assim, enquanto eu ia
me debruçando sobre livros, aí eu me deparei com essa revista aqui, e aí eu decidi iniciar uma coleção dela, né, cara? Eu comprei essa primeira edição aqui, a número 11, aí o que eu fiz? Pô, cara, já tá na edição 11, eu tenho que ter as anteriores. O que eu fiz? Eu fui no site da Editora Europa e já adquiri as 10 anteriores, né? Eu não tenho as duas primeiras aqui, mas a primeira foi com na capa tem o Superman, do filme com Brendan Holt, né? E aí na segunda já vem o Batman. Eu tô aqui com, deixa eu ver que edição é essa aqui. Ó, ano 1, número 8, essa é a edição 8, ó. Tinha essa capa aqui da edição 8 não é bonita não. É uma capinha bem feia, né? E assim, cara, o interessante, ó, tem até o Conan aqui, ó, no canto, né? O interessante dessas edições aqui é que sempre vinha arte de algum ilustrador brasileiro aí, né, cara? Cara, e esse início aqui, essa fase aqui, esse ano 1, ano 2 da revista, trazia muitas matérias que, tipo, até hoje mesmo você pode conferir que são matérias que não envelhecem, né? Ó. E isso era o bom dessas HQs aqui. Ó. Eu acho que, eu não sei se ainda hoje é publicado, porque eu não compro mais. Por que eu não compro mais? Porque chegou um certo momento que a revista em si começou a focar muito em filmes, séries, então trazendo matérias que depois, com certo tempo, tipo, se você for pegar o quadrinho para ler, não vai ser mais interessante, o quadrinho não, a revista para ler, não vai ser mais interessante, né? Então, assim, as edições antigas eu guardo, na verdade eu guardo todas, até onde eu fui. Eu fui até a edição, eu sei que passou de 100 edições, eu ainda continuei comprando, né? Eu sempre assinava. Mas aí eu parei porque começou a ficar muito chata, né? Não ficou legal, porque começou a trazer matérias que envelhecem, porque se tipo você falar de filmes, de estreias de filmes, de séries, é interessante até certo ponto, mas tipo se eu pegar esse quadrinho aqui, ó, aqui era muito focado mesmo em quadrinhos, em personagens de quadrinhos, ó. Você pode consultar aqui até hoje que vai te trazer alguma informação interessante, né? Mas, tipo, se você for. Quando a revista passou a ser focada em séries e filmes, aí já não ficou mais tão interessante, porque são matérias que envelhecem, matérias e são informações que você pode encontrar na internet facilmente, né? Tem muitos canais no YouTube aí que sempre falam de alguma coisa que tá para estrear, enfim. Aí já não trouxe, perdeu a essência, né? A revista começou a perder a essência. E aí, cara, eu parei. Depois de dar cento e alguma coisa, eu parei. Ó. E as minhas edições aqui, essas edições aqui mais antigas, elas tem algumas que não estão tão boas porque já vieram assim meio zoadinhas da editora, né? Tipo, acho que é a edição 3, mais ou menos. Ó. E vinha assim esses pôsteres, são assim, eu tenho vários pôsteres desses aqui, ó, que são desenhados por artistas nacionais aí, cara. Esse aqui é o Caio Cacau, ó. A arte do Caio Cacau. Certo? Essa revista aqui, cara, quando eu assinei essa revista Mundo dos Super-Heróis, eu ficava sempre na expectativa, sabe? Porque, tipo, quando chegava uma edição, eu lia assim, num dia já tinha terminado a edição, então eu ficava ansioso para a próxima edição chegar. E detalhe, ela não era mensal, ela era bimestral, então era de 2 em 2 meses. Depois que ela passou a ser mensal, né? Mas enquanto ela era bimestral, cara, nossa, você ficava numa abstinência.
muito grande esperando a edição posterior, né? Então, se você chegou a colecionar ou mesmo a somente ler a Mundo dos Super-Heróis, cara, parabéns. Ó, é uma ótima revista. Aqui já é a edição 63, ó, para vocês verem. Aqui na edição 63 ainda tem a arte na capa. A quantidade de páginas diminui um pouco, porque vinha bastante página. Detalhe, era uma revista que ela era bimestral e tinha muitas páginas. Aqui tem muita página, cara. Então você se deliciava com muitas matérias interessantes, sabe? E aqui, ó, aqui nessa edição aqui 63, ainda tem muito da essência, né? Tem muito da essência da revista, cara. Fala sobre séries antigas, ó. Isso aqui é muito legal, cara. Muito legal. Guardo com muito carinho. Sobre desenhos animados. Aí quando começou a febre aí dos filmes da Marvel, né? Aí, cara, começou a perder um pouco a essência por focar muito nesses filmes, nas séries, né? Trazendo muita matéria que eu costumo dizer que são matérias que envelhecem e de fácil acesso também na internet, então o que tornou a revista não tão interessante, né? Aqui, ó, a 61 aqui já trazia assim sobre filmes, ó. Mas sempre trazia também muita coisa sobre quadrinhos. Olha só isso aqui. As matérias aqui, ó, sobre as próximas fases da Marvel, né? Era legal, só que assim, passou a focar muito nisso e aí a gente deixou de ver aquelas boas matérias, né? Curiosidades sobre quadrinhos assim, curiosidades sobre quadrinhos que a gente às vezes não tinha tido acesso e passava a conhecer, né? Através da revista. Olha que arte bonita, né? Enfim, ó. Essas foram as que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Essa capa da Mulher Maravilha tá bonita pra caramba. Deixa eu ver aqui se tem pôster. Não. Então é isso. Por que eu estou mostrando para vocês a questão da mundo dos super-heróis aqui? Porque foi aqui que eu comecei realmente a colecionar. Foi o que me motivou a passar a colecionar quadrinhos, né? E hoje a minha coleção tem bastante volumes aí. E a gente de vez em quando vai adquirindo mais, né? E aí veio os novos 52, olha, primeira ediçãozinha aqui, ó. Minhas edições estão novinhas, né? Era um preço bem camarada na época. Essa edição aqui tá R$ 6,50, R$ 6,50. Mas as edições variavam aí entre 5 e pouco, 5,50, 6,50, enfim. Edição número 1 aqui, ó. Bem legal. Edição nova, deixa eu abrir aqui para vocês. Aí, assim, quando começou essa fase dos 952, eu decidi então me tornar um colecionador de quadrinhos. Eram umas edições de 176 páginas, mas em compensação era papel jornal, né, cara? Da DC aqui era tudo papel jornal. É o cheirinho ainda. Cheirinho da época, quando eu pegava essas edições em mãos, nossa, ficava feliz demais. Essa arte bonitona aqui, ó. Hoje eu tenho toda essa fase dos 952 do Batman em capa dura, né, com papel de melhor qualidade, é lógico. Mas eu não pretendo me desfazer dessas edições aqui pelo simples fato de ter sido ali o início, né? Eu tenho uma memória afetiva, né? Sobre esse início aqui
do colecionismo de quadrinhos. E foi aqui que realmente se iniciou, pessoal. Lógico que eu considero a Mundo dos Super-Heróis ali, a minha coleção da Mundo, que durou muito tempo mesmo. Eu continuei comprando quadrinhos e continuei colecionando a Mundo dos Super-Heróis, cara. Nossa, toda vez que a minha assinatura acabava, eu renovava. Era bem legal mesmo. E tá aqui, ó, as minhas edições estão novinhas, muito conservadas, ó. Eu coloquei todas em plástico. Tem a edição aqui a zero, ó, certo? Uma coisa que eu infelizmente tive que fazer, eu acho que eu já comentei em alguns livros, foi parar, porque começou a subir o preço e não deu para manter as 3 edições, né? Liga da Justiça, Batman e A Sombra do Batman, né? Por quê? Porque para mim já não estava tão interessante também, né? Eram umas fases não muito boas ali. Aí eu parei, mas o principal motivo de eu ter parado realmente foi a coleção de capa duras da Salvat capa preta da Marvel, cara. Quando começou a sair aquilo ali em banca, aí eu falei para mim mesmo, as edições, a fase do Batman, a fase da Liga da Justiça já não tá tão boa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar. Parei na edição 30, todas na edição 30, né? Eu não sabia se ia até a edição 52, né? Mas aí eu parei ali na edição 30 e aí comecei a comprar as edições da Salvat. Eu já sabia que iam ser 60 edições, né, até aquele momento, porque depois se estendeu, foi até 120. Mas aí eu decidi que ia comprar as 60 edições da Salvat, porque ali, pô, naquela época era raro sair algum quadrinho capa dura, né? E aí eu vi ali também uma vantagem, porque eu ia ter um quadrinho em capa dura, papel de boa qualidade, que seria ótimo para colecionar e ia ter bastante durabilidade. E, pô, tinha aquela questão também de formar uma imagem, né, na lombada. E ali eu achei muito interessante, tanto em questão de colecionismo, por ser um produto com papel de boa qualidade, em capa dura, enfim. E aí eu decidi ficar com a coleção da Salvat. Naquele momento eu não comprava muita coisa, não tinha o poder aquisitivo para isso, né? Ainda não tenho também, né? Mas naquele momento estava ainda numa fase bem braba ainda para conseguir manter tanto a coleção dos quadrinhos do Batman quanto a coleção da Salvat. Então eu tive que ali tomar uma decisão não muito boa, né? Abandonar o meu super-herói favorito para focar em edições capa dura, que era para mim era uma novidade. Para muita gente foi uma novidade aquilo ali. Aquela coleção foi uma novidade, porque até naquele momento ali, essa coisa de publicações em capa dura à torta e à direita não existia, né? Eram umas edições aí especiais que saíam de vez em quando, mas assim, era coisa rara ainda, né? Isso, e eram edições com valor bem, não muito acessível, né? Então, quando a coleção da Salvat chegou aí começou. Foi dali realmente que se iniciou essa questão de encadernar tudo mesmo e de fazer tudo com papel de boa qualidade, enfim. E aí foi assim que eu encerrei a minha coleção de Batman, né? Até hoje ainda eu continuo não comprando mensais, a não ser do Batman, né? E hoje está muito legal porque a Panini teve uma ideia muito boa, que é trazer os encadernadinhos em capa cartão da série mensal do Batman, com acho que 2, 3 histórias ali. E aí, toda vez que se encerra uma fase, reiniciado a HQ. E aí ela coloca 2 numerações, né? Numeração 1 e a numeração original da HQ. E isso é muito interessante para quem está
começando a colecionar, saber de onde começar. Eu acho que é uma boa escolha, é uma boa decisão da Panini aí. Então é o seguinte, cara, eu continuo ainda, hoje, eu continuo comprando, não assim, quando sai no ato, né, porque eu não tenho tempo de ler, estou super atrasado assim, na leitura de Batman, ainda estou na fase, estou naquela fase estado de medo ainda, estou quase terminando, porque eu também tenho que ler outras coisas, né? Mas aí eu tenho edições bem à frente aí para ler, né? É uma fase mais ou menos, né? Mas, pô, vou continuar. Então eu vou lendo atrasado aí, né? Não ligo para spoilers, mas eu continuo aí lendo devagarzinho, porque eu vou eu vou tendo que dividir aí o tempo entre umas leituras e outras, enfim. E é isso, pessoal. Tá aqui, ó, também todas as minhas edições de A Sombra do Batman estão novinhas, ó. Era muito legal, porque aqui a gente tinha as aventuras do Asa Noturna, da Batwoman, da Batgirl, Capuz Vermelho e os Foragidos. E, pô, cara, foi uma boa fase isso aqui, viu? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, cara. Passe a fazer parte aí da família Leitura Comics. Valeu e até a próxima.